Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi, canal de psicologia, e hoje eu convido vocês para que nós possamos pensar um pouco juntos sobre os adolescentes e as escolhas profissionais. Nós sabemos que a adolescência é uma fase bastante importante, mas também muito conturbada. Na verdade, é um momento da vida das pessoas no qual as pessoas se encontram numa crise. E nós já conversamos bastante sobre isso em outros vídeos do canal, né? Que a adolescência ela acaba acarretando muitas mudanças, muitas transições e, consequentemente, a parte emocional acaba sendo prejudicada por esse tanto de carga emocional que as mudanças acarretam. E é justamente nessa fase que na maior parte das vezes os nossos jovens se sentem obrigados a tomar uma decisão tão importante que é a sua escolha profissional. E muitas vezes uma decisão que terão que levar para o resto de suas vidas. Como que nós podemos ajudar os jovens para que essa escolha seja mais acertada? Acho que primeiramente é muito importante que nós possamos entender que se essa escolha for adiada, se isso surgir, esse desejo de adiar um pouco a escolha, de pensar um pouco mais, é sempre muito importante que os adultos e os responsáveis pelos adolescentes respeitem esse pensamento, esse desejo, essa decisão muitas vezes, né? Quando existe realmente muitas dúvidas em relação à escolha profissional, o mais inteligente a se fazer é aguardar, né? É aguardar, é investigar, é de alguma forma auxiliar que o adolescente busque se autoconhecer para que ele possa chegar mais perto possível daquilo que ele realmente vai gostar de fazer profissionalmente, daquilo que ele realmente vai se sentir desafiado, ou ao mesmo tempo também confortável de fazer aí muitas vezes para o resto de sua vida. Então é muito importante que exista a mínima maturidade para que essa escolha seja feita da parte dos adolescentes, dos jovens, né? E a maturidade se entende nesse caso por um mínimo de recursos, uma mínima disposição, tanto afetiva quanto cognitiva, da parte desses jovens para fazer uma avaliação e tomar essa decisão. Até porque existe um investimento, tanto financeiro quanto emocional, muito grande, tanto da parte deles quanto de suas famílias, para que isso aconteça da melhor forma. E para que nós entendamos, então, que esses adolescentes, esses jovens têm essa maturidade mínima, é importante se observar alguns aspectos, né? O primeiro deles é o autoconhecimento. Que a gente perceba que esse jovem tem um mínimo de autoconhecimento para poder se entender, para poder se observar, e entender se a escolha que ele está fazendo é realmente aquilo que mais o atrai, aquilo que ele pode, que ele tem condições de fazer bem, de manter o seu interesse e de estar satisfeito fazendo, né? Estudando e depois mais tarde, então, formado nessa escolha que ele fez profissionalmente, que ele possa atuar. Uma outra questão também é a determinação, que é muito importante, que esse jovem saiba que ele vai ter aí pedras no caminho, que ele vai ter dificuldades que vai ter que enfrentar e que então ele precisa estar mais certo de sua escolha para se manter com essa escolha, para se manter determinado a dar conta das dificuldades que vão aparecer, né? E aí a gente está falando não só dessa caminhada de estudos, né, que muitas vezes é bastante longa, mas nós sabemos aí que o mundo do trabalho, ele está bastante ingrato nos últimos tempos e que mesmo as pessoas que estudam, que se graduam, que buscam muitas vezes pós-graduação, muitas vezes mesmo assim, não têm boas oportunidades de emprego. Então é muito importante que esses jovens se sintam apoiados e que eles tenham esse recurso de se autoconhecer, de buscar também conhecimento em relação às áreas que os interessam, né? As profissões que eles pensam, então, e daqui a pouco tá fazendo essa escolha, e saber também das dificuldades que vão encontrar. O senso de responsabilidade e autonomia também são aspectos muito importantes que se busque desenvolver, então, nos adolescentes desde cedo. E isso influencia muito
numa escolha acertada profissional. E esses aspectos a gente consegue perceber mais definidos mais cedo nas meninas, conforme as pesquisas, né? As meninas, elas têm um maior envolvimento com as tarefas e geralmente elas são mais responsáveis e dedicadas do que os meninos. E isso ainda tem uma relação com a nossa sociedade machista, que acaba ocupando as meninas mais com as tarefas da casa, desde cedo, e com os cuidados com os irmãos menores. Então, nesses aspectos, temos meninas mais seguras de suas escolhas, muitas vezes, do que os meninos, por terem essa questão da responsabilidade, muitas vezes até da autonomia em algumas tarefas domésticas, que faz com que elas se sintam mais independentes no geral. Para que nós possamos lidar um pouco com isso, então, com as consequências, né, do que os nossos jovens vivem hoje, é muito importante que as famílias estejam atentas e tentem estar expondo os seus filhos a ambientes diferenciados. E o feedback da família também, né, no sentido de estimular os filhos em relação à sua autoestima e as suas habilidades sociais é muito importante. O jovem que tem a sua autoestima estimulada e mais desenvolvida, e também as suas habilidades sociais, capacidade de estar lidando com outras pessoas, ele acaba amadurecendo de uma forma mais efetiva, mais rápido. O desenvolvimento de sua autonomia também está ligado à autoestima, né? Porque o adolescente que tem autoconfiança nas suas ações, ele acaba se colocando mais em risco, se colocando mais à prova e acaba aprendendo mais a fazer as coisas sozinho. Expor os jovens, as crianças também e os adolescentes depois a ambientes diferentes, a pessoas diferentes, que foram educadas de modos diferentes, também é muito importante, né? Não bitolar os seus filhos a ambientes e outras crianças que foram criadas e educadas de uma forma muito semelhante às deles. Isso acaba não acrescentando em nada, né? Acaba, sim, resultando nesses jovens que parece que estão numa redoma e acabam sendo muito inseguros. Então, expor com responsabilidade, claro, né? E com atenção os filhos a situações diferentes nas quais eles precisam se colocar, se responsabilizar, desenvolver a autonomia e a empatia, são de extrema importância para que eles amadureçam e possam fazer escolhas profissionais mais acertadas. Envolver-se em atividades explorativas que tenham uma relação com suas futuras profissões, né, com aquelas possibilidades que o jovem tem de escolher profissionalmente e até com aquelas que também não parecem que vão atraí-lo para a sua escolha, acabam enriquecendo muito o seu aporte para que eles possam depois fazer uma escolha mais acertada. Atividades que explorem profissões diferenciadas, atividades que explorem o seu autoconhecimento também, e atividades que, mesmo não tendo uma relação com as profissões que eles podem escolher, tem uma relação com liderança, com empatia, com atividades em grupos, nos quais eles possam estar aí aprendendo a viver bem em sociedade e a desenvolver capacidades que não desenvolveram até então. Então, isso tudo também favorece uma escolha profissional aí de mais sucesso, de mais êxito. O incentivo, então, das atividades coletivas, inclusive do trabalho voluntário, né, e a sensibilização dos nossos jovens desde cedo, para que eles possam olhar para os outros, né, e se colocar no lugar do outro, é muito importante. Porque, com certeza, nós desejamos uma sociedade na qual não tenhamos só técnicos excelentes e bons profissionais em termos cognitivos, mas que temos pessoas com atendimentos mais humanizados, que tenhamos profissionais mais humanizados, né, para que possam realmente somar a nossa sociedade. Então, isso é de extrema importância. Não só orientação profissional no aspecto técnico, mas que os nossos jovens possam cada vez mais ser expostos e orientados para as questões de empatia e que possam estar cada vez mais conscientes em termos sociais. Acho que isso é uma necessidade também bastante grande. Bem,
Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar e nos vemos aí na próxima semana, no próximo vídeo. Um grande abraço e uma boa semana.